Olá, pessoal. Então, estamos aqui de volta mais uma vez no nosso DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Novamente, contando com a nossa equipe aqui, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari. Boa tarde a todos. Sérgio Gilé. Olá! Começando aqui, agradecimento ao pessoal que está ouvindo aí. Nosso último episódio teve uma estatística boa de audiência. Um agradecimento especial para o Gabriel Divan, amigo do Alisson Capelari, que deve ter nos ouvido lá no seu voo. Vamos ver o feedback depois. Vamos ver o feedback depois. Por enquanto está tudo bem. Por enquanto está bem. Ele marcou lá, disse que ia nos ouvir lá no @DLI Podcast, já passando a nossa rede social, Twitter, nossa rede social oficial e única, por questões ideológicas. E assim será para sempre. Bom, eu vou dizer para sempre, podemos mudar. Não vamos. Não esqueçam o que o Sandro está falando. Vamos botar um perfil do Tinder. A ideia aí já mudou de figura, já uma outra rede social. Vamos pro que interessa aqui. Antes de a gente começar o programa, eu vou passar aqui, o Alisson tem um comunicado ali de um evento que está organizando. Qual é esse evento, Alisson? Direito bancário, o que é do direito bancário mesmo aí? Isso. É o primeiro Congresso Estadual de Direito Bancário que a Comissão Especial de Direito Bancário da OAB do Rio Grande do Sul está organizando, nos dias 17 e 18 de outubro próximo, que vai tratar de assuntos atinentes à temática, né? Vai ser um evento bem legal, 2 dias. As inscrições estão abertas. E a gente está fazendo essa divulgação também porque um dos patrocinadores é a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, que sempre deu apoio para nós, nosso projeto de divulgação do podcast e tal. Então, assim, a temática é bem boa, temas bem variados, vai ser bem legal. O do programa ali está bem interessante, bons nomes também de palestrantes, né? Não, sim, com certeza. E tem uma mesa presidida pelo Alisson Capelari que está fantástica. Essa daí, se tiver que escolher uma para faltar, essa daí é uma boa, pelo presidente da mesa. Agora, de resto, tá bem boa o plantel, os palestrantes. Estou aguardando o pessoal lá, o pessoal que quiser conhecer pessoalmente, o pessoal que ouve aí essa voz. As inscrições lá no portal do aluno da ESA, da OAB, RS, está aberto. Então, e hoje nós temos aqui mais um também. Também. Não, mas aí é cumprindo meu papel de bolsista, dedicado ao programa, né? Por enquanto. Divulgar. Por enquanto. Não sabemos o futuro da CAPES também. Então, vamos ter o 2º Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito, aqui na PUC, capitaneado pelo professor Marco Félix Jobim, pelo professor Luiz Alberto Reichel, pelo professor Gustavo Osna e também pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet. E vamos receber grandes nomes do processo civil para discutir esses temas interessantíssimos que tratam sobre a coletivização e hoje, mais ainda, né, a unidade do direito. Teremos nomes como Fred Dias Júnior, Luiz Guilherme Marinoni, e já estamos nas últimas 30 vagas, então corram lá, vai acontecer dia 25, 26 e 27 de setembro, e, enfim, é uma boa oportunidade aí, serão 3 dias de congresso com grandes nomes do processo civil. Com certeza, os nomes lá da atualidade são os grandes nomes que tem na área processual. Então, começando aqui agora, depois do nosso momento jabá, esses informes que não são patrocinados, né? São por que a gente acredita também nesses eventos, a gente participa da organização. E hoje a gente tem como convidado aqui Andrei Fredes, professor da Unicenec de Osório, doutorando na PUC também, nosso colega. E o assunto é interessantíssimo. O assunto que eu até já brinquei com o Andrei aqui, que se eu tivesse que fazer uma pesquisa, eu ia fazer sobre isso, se não fosse a minha, né? Dar um pouco. E o tema aqui que a gente vai conversar hoje é sobre a liberdade de expressão em tempos de internet e o nosso grande problema de fake news. E aí, Andrei, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, boa tarde aqui então com os colegas. Agradecer muito a oportunidade de terem me chamado aqui para participar do podcast de vocês. Estou muito feliz em estar aqui.
E a gente vai falar aqui sobre liberdade de expressão, que de certa forma é um assunto que se relaciona até mesmo com a existência desse podcast, certo? Todo momento de comunicação da informação, de expressão, é um momento garantido pela nossa própria liberdade de expressão. A gente pode chegar aqui e falar qualquer bobagem, postar. Exatamente. A gente tem a liberdade de falar bobagem. A gente tem essa liberdade e essa é a liberdade que eu defendo na minha pesquisa. Então aqui a gente vai falar sobre liberdade de expressão, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é deixar claro que aqui se trata então de uma defesa da liberdade de expressão em primeiro lugar. Uma garantia desse direito que eu considero que é importantíssimo. Eu pretendo, de certa forma, deixar alguns pressupostos aqui para mostrar por que ele é tão importante e quais são as ameaças que ele vem sofrendo agora, nesses tempos, então, de comunicação digital, de internet, como que a liberdade de expressão vem sendo atacada nesse momento atual que a gente vem vivendo. Então, para começar, assim, antes da gente tratar especificamente da questão das fake news, acho que é importante a gente lembrar que não existe regime democrático, não existe democracia sem liberdade de expressão, certo? Isso é uma primeira colocação que a gente já tem uma tradição bem longa aí na doutrina, na filosofia, autores que defendem essa ideia, e isso já está bem assentado. Nem tanto assim, talvez, no Brasil. Nós vamos lembrar, nosso passado recente, a gente veio de um regime autoritário há pouco mais de 30 anos atrás, certo? Então, a gente tem, há pouco tempo atrás, memória de um regime que limitava a liberdade de expressão. Outros países, na Europa, Estados Unidos, têm períodos maiores de garantia desse direito, e isso talvez já esteja mais arraigado na cultura e na sociedade local. Só te interrompendo agora, falando isso aí, a gente já vem à tona aqui o que aconteceu no final de semana, em que a Prefeitura do Rio pleiteava apreender livros considerados impróprios na Bienal do Livro, que foi até motivo de decisões, 2 decisões da STF, inclusive, sobre o mesmo tema, 2 relatores diferentes. Sim. Mas isso mostra o ponto que tu colocou. Justamente, a gente não tem uma tradição, porque ainda há governantes que acham que podem chegar e recolher um livro. E olha, esse livro é impróprio. Né? E vai lá e recolhe. Acho que não é por aí o negócio, né? Sim. É como se a gente tivesse voltado àquela época do índex da Igreja Católica, dos livros proibidos. Vamos queimar tudo. Então, ainda para a gente fundamentar bem a liberdade de expressão, eu acho que é importante que a gente pense, primeiro, a liberdade de expressão é um direito de cada um. Você que está nos ouvindo aqui, por exemplo, quando tu manifesta o teu pensamento, isso é importante porque a pessoa precisa se manifestar. A pessoa, para desenvolver sua personalidade, precisa falar aquilo que pensa. Um ser que vive sem possibilidade de se manifestar é um ser que, na verdade, perde parte da sua própria dignidade. A manifestação do seu pensamento é importante para a tua própria dignidade. Mas aí, o ponto que eu pego, que eu iniciei falando, é um pouco além disso. Eu pego uma ideia que é lá do próprio Stuart Mill. Se eu fosse deixar aqui um primeiro autor, para quem se interessa por esse assunto e quer começar a estudar, pode pegar o livro Sobre a Liberdade, do Stuart Mill. E ele vai falar bem assim, bem curtinho. Fosse uma opinião, um bem pessoal sem valor, exceto para o dono, se ser impedido no gozo desse bem constituísse simplesmente uma injúria privada, faria diferença que o dano fosse infligido a poucos ou a muitos. Ele é um autor ainda utilitarista, certo? Então ele vai falar, em primeiro lugar, que se a liberdade de expressão fosse importante só para mim, que quero me manifestar, beleza, vamos ver aqui quantas pessoas vão ser censuradas, isso talvez seja importante. Mas aí ele vai dizer que a liberdade de expressão não é só isso. Mas o mal específico de impedir a expressão de uma opinião está em que se rouba ao gênero humano a posterioridade tanto quanto as gerações presentes, aqueles que dissentem da opinião ainda mais do que os que a sustentam. Se a opinião é certa, aquele que foi privado da oportunidade de trocar o erro pela verdade, se errônea, perdeu o que constitui um bem de quase tanto valor, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade, produzidas pela sua colisão com o erro. Então ele vai trazer essa noção que é um fundamento que a gente chama no direito de fundamento objetivo da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é só um direito subjetivo meu, de me manifestar, de desenvolver minha personalidade, também é algo que fundamenta a própria democracia, a troca de opiniões na sociedade. Não existindo um regime democrático e plural, sem essa liberdade garantida
a todos. Isso a gente pode tirar ali do Mill, a gente pode tirar até lá de autores da Grécia, mas eu gosto muito de citar o Mill, acho que é um autor importante, que fundamenta muito o pensamento norte-americano em relação a isso. Então aí, se alguém tiver, depois de dar uma estudada, de procurar algum autor, eu sugiro assim, começar a dar uma lida no Stuart Mill, acho que é um autor importante para fundamentar a liberdade de expressão, ele fundamenta muitas decisões norte-americanas, e depois eu vou falar sobre algumas aqui, se der tempo. Mas aí, para trazer mais para o nosso assunto aqui do podcast, em relação com a tecnologia, eu acho que vocês podem começar a imaginar, o pessoal que está vendo a gente falar sobre liberdade de expressão pode começar a imaginar a relação que a gente vai fazer, é que eu peguei, por exemplo, uma pesquisa norte-americana sobre onde que hoje em dia as pessoas buscam informações sobre política, certo? Vocês estão nos ouvindo, por exemplo, estão buscando uma informação aqui a partir da gente, onde? Na internet. Vocês estão ouvindo no Spotify, algo que eu espero que seja considerado uma informação válida para os nossos ouvintes, né? Há controvérsias. Tenho esperança nisso. E aí foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que é o seguinte: a geração do pós-segunda guerra, essa pesquisa é de 2014, tá? Ainda já é um pouco antiga, já tem quase 5 anos essa pesquisa. Anterior às últimas eleições. Anterior às últimas eleições. A geração foi perguntada onde que buscavam opiniões sobre o governo e sobre política em geral. Foi feito pelo Pew Research Center lá dos Estados Unidos, que faz bastante pesquisa de opinião. A geração do pós-guerra, chamada geração Baby Boomer, 60% buscam informações na TV local, TV do estado ou do município. Depois vem outras redes grandes de TV, NBC, Fox, ABC, CNN, e o Facebook aparece lá embaixo na 7ª posição. 39% dessa geração busca informações no Facebook. Depois vem a geração X, que é a geração posterior, ali da década de 70 mais ou menos, que já coloca o Facebook em primeiro lugar como fonte de informação. 51% afirma se informar a partir do Facebook, 46% da TV local, 45% da CNN e assim por diante outras redes de TV. E depois os millennials, são aqueles nascidos assim de 85 em diante, da década de 90, que nessa pesquisa informaram que 61% deles têm o Facebook como principal fonte de informação. Então aí a gente já começa a fazer essa primeira ligação entre tecnologia, informação e liberdade de expressão. Ou seja, atualmente a liberdade de expressão, o canal principal da liberdade de expressão é a internet. Na época que o Stuart Mill escreveu, que eu coloquei para vocês agora, as pessoas talvez fossem para a praça para conversar sobre assuntos políticos, talvez ainda existisse. No máximo um jornal. Um jornal, imprensa impressa, só isso. Era o máximo que existiria, semanal e olha lá. Né? E com alcance local. Exato, né? O máximo que haveria. Depois, ao longo da década de 90, como eu falei aqui para vocês, a geração do pós-guerra ainda está acostumada a assistir as informações através da TV. Aí passou a ser a grande mídia, a mídia de massa na TV, a ser o caminho da liberdade de expressão e informação. Mas a geração atual, o pessoal mais novo principalmente, e essa pesquisa aqui, como eu mostrei para vocês, já é um pouco atrasada, já tem 5 anos e já é de uma geração que não é a geração mais nova, né? Eu não estou falando aqui do pessoal que tem 15 anos atualmente, estou falando do pessoal que tem 30, certo? Já é uma geração que se informa basicamente a partir da internet. O pessoal não para mais para assistir TV ou ouvir rádio, em primeiro lugar já está procurando as coisas na internet. Então, a gente precisa colocar isso nessa discussão sobre liberdade de expressão, e aí surgem diversos problemas. E um dos problemas que a gente quer abordar aqui é a questão das fake news. Se as fake news poluem esse ambiente, se as fake news são um problema, se atrapalham o funcionamento do ambiente virtual, se levam a uma diminuição da capacidade da liberdade de expressão e da informação de chegar corretamente às pessoas e permitir aquele debate que o Stuart Mill tinha esperança de gerar lá uma certa dialética, certa pessoa pensa uma coisa, vê uma opinião contrária e depois forma uma opinião nova. Será que na internet isso acontece? Será que as fake news prejudicam essa possibilidade? Me parece que a internet te dá a possibilidade para qualquer um expressar sua opinião de modo global. Inclusive para alguns estudantes da pós-graduação em Direito fazer um podcast e botar para o mundo inteiro, inclusive para paquistanês ouvir. Nosso paquistanês ouviu os últimos episódios? Não, parou de ouvir. Eu acho que ele não conseguiu compreender bem o espírito do programa. Não deve ter entendido muito bem. Então essa questão, ao mesmo tempo que te dá a possibilidade de qualquer um falar, também dá a possibilidade de qualquer um falar coisa errada. Exato. Né? E me parece também, uma outra coisa que a gente estudou bastante aqui em algumas disciplinas, que
a segmentação, principalmente das redes sociais, acaba fazendo com que a pessoa fique na bolha. Eu estava pensando nas câmaras de eco, de ficar repetindo exaustivamente as mesmas ideias. Então esse debate do John Stuart Mill de ter a dialética não existe. Pois é exatamente o contrário. Esse é um problema que eu vou abordar aqui um pouco mais pro final, mas a gente pode até dar uma invertida aqui. Antecipou uma ideia que eu ia trazer, porque é a ideia da polarização. A ideia da polarização que leva ao extremismo, que eu acho que os nossos ouvintes conseguem perceber. Acredito que isso seja uma coisa perceptível. Porque a ideia da liberdade de expressão é que seja possível que haja essa dialética. A dialética significa que tu apresenta a tua tese, outra pessoa vai apresentar uma tese contrária e dali a gente vai formar uma síntese. E muitas vezes na rede social o que a pessoa faz é quando ouve uma tese contrária, clica no botão de bloquear e nem quer saber o que o outro tem a dizer, né? Seja a ideia melhor ou pior. Então esse é o problema, se isso realmente acontece. Sim. Mas esse é um problema que aí, você é a pessoa das estatísticas aqui hoje. Tem uma outra pesquisa norte-americana, deixa eu achar aqui para vocês, que eu andei pesquisando sobre a questão da polarização. Tá aqui, ó. Nos Estados Unidos, em 94, prestem atenção, 94, foi feita a pergunta para pessoas que se identificavam com o Partido Democrata, qual era a percepção deles em relação às pessoas que faziam parte do Partido Republicano. 16% disseram que consideravam que eram pessoas ruins, tinham uma opinião desfavorável em relação às pessoas do outro partido. E do Partido Republicano em relação ao Democrata, a mesma coisa, 17%, isso em 94. 20 anos depois foi feita a mesma pesquisa, e agora 38% tinham uma opinião desfavorável, democratas em relação aos republicanos, ou seja, mais que o dobro, e 27% consideravam os republicanos uma ameaça ao bem-estar da nação. Enquanto do Partido Republicano, 43% tinham uma opinião desfavorável em relação aos democratas e 36% pensavam que os democratas eram uma ameaça ao bem-estar da nação. Aqui novamente uma pesquisa norte-americana, mas eu acho que se vocês pararem para pensar no caso brasileiro, acho que dá para a gente pensar que isso talvez fosse semelhante. Em 94, tirando esses 16, 17%, os outros tinham possibilidade de conversa. Sim. Hoje em dia inverte, 60% para a gente não tem a possibilidade de conversa. Sim. Mais um terço. Então, isso é um problema que está sendo verificado nos Estados Unidos. Acredito que esteja sendo verificado aqui. A gente não tem dados estatísticos tão elaborados, assim, não tem pesquisas sendo feitas. Aí fica talvez uma dica, se alguém tiver a fim de fazer essa pesquisa, quem sabe seria uma ótima pesquisa a ser feita, né? Qual é a percepção que as pessoas têm em relação a outros partidos políticos. Porque aí eu já vou puxar mais um gancho aqui, já que a gente já inverteu a ordem do que a gente está falando. Fica à vontade. Não, e até porque hoje muita gente se dizia que votou em determinado candidato, estava votando em determinado candidato porque era anti-determinado partido. Sim. Não, meu voto nesse candidato é porque eu não quero aquele partido mais. E hoje até os discursos hoje são do tipo, não, mas se sair, volta aquele partido de antes. Que isso, e aí por isso a gente vai aceitar a situação atual? Enfim, fica o questionamento. Aí para continuar, então, eu gostaria de pegar outro autor aqui que eu acho que é importante, agora um autor bem mais atual, que é o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, que escreveram um livro Como as Democracias Morrem, é um livro que está bem na moda. Acho que deve estar entre os mais vendidos. Com certeza está entre os mais vendidos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E eu peguei uma pequena passagem aqui para falar sobre algo que eu considero que se relaciona com essa ideia que a gente está trazendo. Ele vai criticar a postura do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E ele fala assim, a surpreendente vitória de Donald Trump foi viabilizada não apenas pela insatisfação das pessoas, mas também pelo fracasso do Partido Republicano em impedir que um demagogo extremista em suas próprias fileiras conquistasse a indicação. E depois ele fala sobre os mecanismos de freios e contrapesos americanos, que, como eu falei, né, é uma democracia bem mais estabelecida do que a nossa. Então, nos Estados Unidos, se espera que esses mecanismos sejam suficientes para, eventualmente, impedir que um líder extremista tome uma concentração de poder para si. Certo? Esses mecanismos deveriam ser suficientes, era isso que os americanos acreditavam. E ele vai falar que esses mecanismos de freios e contrapesos, além, claro, dos papéis institucionais, do legislativo e do judiciário, possuem o que ele chama de duas normas implícitas. Ele chama de duas normas básicas que preservam os mecanismos de freios e contrapesos dos Estados Unidos. A primeira é a tolerância,
que é o entendimento de que as partes concorrentes se aceitam umas às outras como rivais legítimas, e a contenção, ou a ideia de que os políticos devem ser comedidos ao fazerem uso de suas prerrogativas institucionais. Tolerância e contenção. Eu acho que são duas ideias que atualmente a gente não vê no cenário político brasileiro. O cenário político é intolerante em relação aos outros partidos, chegando a dizer que se não ganhar as eleições não vão aceitar os resultados. Isso é a primeira ideia que ele critica lá no Donald Trump, lá o Daniel Ziblatt e o Steven Levitsky criticam que o Donald Trump fez esse mesmo discurso, dizendo que ele não aceitaria se não houvesse uma vitória dele. E a questão da contenção, de se resguardar, de fazer uma declaração oficial de forma contida e não escancarada. Então essa é uma crítica que ele faz lá em relação ao Donald Trump, no mau uso então das suas prerrogativas institucionais, que seriam de certa forma guardiões dos freios e contrapesos constitucionais. E dentro aqui, já que tu começou a tocar em questão de eleição, citando Donald Trump, acho que foi onde se começa a falar de forma bastante forte em fake news, né? Eu não sei se antes disso já se explorava esse tema, ou ele chega mesmo a partir dessa eleição do Donald Trump como sendo visto como um problema. Com certeza. Ali que dá o grande salto, vamos dizer assim, das fake news. A gente tem alguns episódios anteriores que já apresentam essa ideia de fake news. A gente tem, por exemplo, a questão da Rússia na Ucrânia, na Crimeia, e depois a gente tem também a questão do Brexit, da influência das fake news na decisão da Inglaterra em relação ao Brexit. E, inclusive eu tenho uma pesquisa também sobre isso. A pesquisa seguinte foi perguntada em março de 2017 para os cidadãos do Reino Unido o que eles pensavam que deveria ser feito com fake news. Se houvesse, por exemplo, um site que deliberadamente falasse coisas que não são verdade, um site feito para espalhar mentiras. E 79% consideram que é um problema a existência desse site, ou seja, que alguma coisa deve ser feita. E uma das coisas que deve ser feito, 48%, entende que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, deveriam proibir que tais sites veiculassem informações nessas mídias. Sites que veiculam deliberadamente notícias falsas para os britânicos são um problema para 79% deles, e desses 79%, 48% acham que uma das medidas cabíveis é proibir que esses sites mandem mensagens no Facebook, compartilhem notícias e tal. Eu fico só pensando o limite disso. Pois é, aí que entra a questão. Que a gente começou falando que a ideia é defender a liberdade de expressão. Como que a gente vai fazer essa regulação sem cair num mecanismo de censura, certo? A nossa Constituição já veda a censura, isso está lá no nosso artigo 5º, que é garantida a manifestação de pensamento, é vedado o anonimato, mas também é vedada a censura, está lá no artigo 5º, então é absolutamente inviável no Brasil e também acredito que em todo o mundo ocidental. A gente não quer censurar o pensamento, senão a gente está, na verdade, piorando aquilo que a gente está tentando resolver. A gente tem um problema, mas a solução com certeza não é um mecanismo de censura. Eu fico pensando, tem um problema, um site que veicula um conteúdo que é manifestamente falso. E ao mesmo tempo tu não pode proibir porque ele tem a liberdade de expressão dele. Sim. Como é que a gente resolve isso aí? Pois é, esse é um dilema que acho que a gente não vai resolver aqui, né? Se a gente tivesse essa resposta para isso aqui hoje, acho que a gente estaria com um podcast não, então. A gente estaria dando uma solução bem importante aí. Acho que a gente não vai ter essa solução hoje. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em alguns mecanismos, porque a gente de fato tem um problema. A gente tem já algumas pesquisas que apontam que a população, em geral, considera um problema esse envio massificado de mensagens falsas. A questão é que a gente também não quer voltar a um período que vai haver um organismo agora que vai controlar o conteúdo. Isso a gente não quer. Até porque esse organismo pode, eventualmente, privar um conteúdo que não seja falso. Sim, ou, enfim, ser enviesado, beneficiar determinadas opiniões em detrimento de outras. Então, isso, com certeza, não nos adianta. Se a gente pegar o exemplo da última eleição aqui no Brasil, o TSE
montou uma comitiva para combate à fake news. Vocês podem pesquisar isso, encontra fácil no Google, né? Uma comissão do... Encontra em sites de fake news? Não. No site do próprio TSE. Peguei inclusive os dados de lá. A declaração do ministro é que eles julgaram em torno de 400 processos. Ele falou, nós nos deparamos com um pouco mais de 400 processos, uma carga intensa de trabalho, que de fato é intensificada pelos prazos muito exíguos que a legislação eleitoral nos impõe. Precisamos dar respostas céleres exatamente porque o dano causado por essas notícias falsas deve ser o menor possível na imagem dos candidatos e na rigidez das candidaturas. Então o TSE julgou em torno de 400 processos no ano passado, a maioria, claro, em regime de urgência, né? Porque se a resposta vai ser dada depois da eleição não adianta nada. Tem que ser algo para ser respondido rápido. Mas a crítica é que 400 processos, ou seja, 400 publicações, não é nada. No mundo da internet... Foi uma carga enorme de trabalho para 400 decisões não resolve o problema das fake news, como não resolveu nas nossas eleições. E aí, se vocês lembrarem também das nossas eleições, o próprio WhatsApp tomou uma medida bem mais extrema uma semana antes do segundo turno. O WhatsApp baniu, eu coloquei aqui também, o WhatsApp baniu proativamente centenas de milhares de contas durante o período das eleições. Uma semana antes das eleições, optou por banir em torno de 100 mil contas. Colocaram que tem tecnologia de conta para detecção de spam, que identifica contas com comportamento anormal para que não possam ser usadas para espalhar spam ou desinformação. Também estamos tomando medidas legais imediatas para impedir empresas de enviar mensagens em massa via WhatsApp e já banimos contas associadas a essa empresa. No Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o WhatsApp, então grande parte da população utiliza o aplicativo. E o WhatsApp tomou por conta própria a medida de banir centenas de milhares de contas que eram usadas apenas para divulgar conteúdo falso. Só que aí fica a questão, né? A gente não sabe como que o WhatsApp chegou a essa conclusão, quais eram essas contas. O que era conteúdo falso. O que é conteúdo falso. A gente não sabe por que essa conclusão só chegou uma semana antes do segundo turno, porque isso já acontecia há muito tempo. Ficam várias dúvidas, porque se trata, obviamente, de uma entidade privada que não dá satisfação sobre o funcionamento do seu algoritmo, da sua rede e do seu trabalho, certo? Então... E, salvo engano, o próprio WhatsApp afirma que ele não tem como desencriptar a própria criptografia. Sim, exato. Então ele não teria como ler as nossas mensagens. Ele não tem como ler. Foi mais pelo volume. É pelo volume. Ele tem padrões, o algoritmo identifica padrões, contas novas, grupos novos, volume. Ele pode até identificar a hash, eu acho, do arquivo. Sim. Acho que talvez ele identificar a hash do arquivo é possível, para identificar que é um arquivo que é um vídeo, por exemplo, que é fake news, e aí identifica a hash, aquele vídeo sendo compartilhado muitas vezes. Acho que esse é o limite que ele vai conseguir em relação ao conteúdo. Mas ainda assim a gente não sabe exatamente como funciona, quais são os elementos que ele usa para fazer essa limitação. Então se a gente fosse fazer aqui um apanhado disso que a gente está falando, a gente tem um direito importantíssimo, que é a liberdade de expressão, que acontece na internet, e atualmente, em função desses novos desdobramentos, esse direito acaba sendo, na verdade, meio que controlado por empresas privadas. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Seria pior se fosse o governo se meter? Não sei. Certo? Se é bom que esteja o WhatsApp fazendo por conta, aí é uma opinião que cada um pode ter em relação a essas medidas. Mas a gente não tem muito controle sobre quem está sendo banido e por quê. Certo? Quais são os conteúdos que estão sendo restringidos, quais são os sites que são proibidos de compartilhar ou não, por que demora, às vezes, a haver essa restrição ou não. Isso tudo fica meio às escuras, e se a democracia está relacionada com essa liberdade que a gente está tentando garantir, a democracia, de certa forma, fica meio nas mãos dessas grandes corporações, que se decidirem eventualmente influenciar, podem. Certo? Tem o Facebook mesmo. Eu acho que recentemente teve até caso que o algoritmo do YouTube estava... até uma pesquisa que o algoritmo do YouTube acabava extremando o conteúdo. À medida que a pessoa via um determinado conteúdo, ele ia jogando naquela reprodução automática conteúdos mais extremos em relação ao que a pessoa tinha visto. De modo que lá pelas tantas a pessoa estava criando conteúdos extremos, assim, enviesados a partir de um algoritmo que está
direcionando ali, está impulsionando um determinado conteúdo em detrimento de outro. Qual é esse algoritmo? Quem coordena? E o algoritmo faz isso porque isso prende a pessoa por mais tempo no próprio YouTube, né? A pessoa vai cada vez se interessando mais por aquele conteúdo, fica mais tempo lá, isso gera maior remuneração pro site. Sim, é isso. O interesse do algoritmo é manter a pessoa lá. Esse é o objetivo final. O site não quer que tu saia de lá. O Facebook não quer que tu saia do Facebook, o YouTube não quer que tu saia do YouTube. É isso. Esse é o objetivo. Então, a gente volta lá porque a gente começou falando, que eu antecipei, que é justamente a questão da polarização. Sim. De tu ir jogando ao extremo e mostrando só o que a pessoa quer ver, ou o que ela acha que quer ver, e jogando cada vez mais para um extremo, para um tipo de posicionamento. A pessoa começa assistindo um vídeo sobre geografia e termina assistindo um vídeo sobre terraplanismo. Pode ser. E, enfim, né, falar um pouco da polarização, eu tenho mais um dado aqui que eu coletei, pegando de novo lá desde 94, aqui novamente nos Estados Unidos, eu peguei bastante dados americanos. Em 94, foram feitos questionários, aqueles sobre a opinião política das pessoas, e aí relacionando com dados socioeconômicos. O que faz com que as pessoas se coloquem do lado do Partido Democrata, do lado do Partido Republicano, e a diferença era 15% em relação apenas à opinião política, 14% em relação à etnia, 9% em relação à educação, um pouco menos em relação à religião, 5% em relação à religião, 6% em relação à idade, enfim, todos os dados eram mais ou menos na faixa de 5% a 15%, todos os dados socioeconômicos. Quando a gente chega a 2017, o partido político da pessoa chega a fazer uma diferença de opinião política de até 36% de um democrata para um republicano, enquanto quesitos como etnia, religião, idade, educação se mantêm mais ou menos estáveis, certo? O pensamento, sei lá, de mulheres e homens em relação ao aborto, por exemplo, que é uma discussão nos Estados Unidos, varia muito menos do que varia entre democratas e republicanos. Mas isso não era tanto assim há 20 anos atrás. É isso que essa pesquisa quer demonstrar. Que essa polarização entre partidos políticos, entre posicionamentos políticos, se extremou muito mais do que entre qualquer outra característica socioeconômica da sociedade. Existe diferença de pensamento em relação, sei lá, à eutanásia, mas isso varia pouco se a pessoa é branco, hispânico ou negro. Mas se a pessoa é democrata ou republicano, isso agora varia muito, isso não variava tanto há 20 anos atrás. Demonstra essa questão um pouco da câmara de eco, da bolha que as pessoas passaram a viver em função dos seus posicionamentos políticos, tudo relacionado, claro, com essa questão da internet. Essa é a relação que a gente está tentando traçar aqui. E aí, é claro, o que fazer a partir daí, né? Primeiro a gente está constatando essa realidade, né? O que fazer sim que é o problema, porque a gente, novamente, quer fazer alguma coisa, mas que não envolva censura. A gente não quer limitar a opinião de ninguém, senão a gente está retrocedendo mais ainda, está voltando a um regime autoritário. E essa não é a intenção é que a gente tenha um regime cada vez mais aberto e plural. Mas não sei se as redes estão beneficiando essa abertura e esse pluralismo. Bem, Andrei, toda essa questão é muito interessante. E uma coisa que a gente teve recentemente nos Estados Unidos foi uma eleição que basicamente foi decidida, se assim se pode dizer, né, por fake news. Eu te pergunto, qual é a tua opinião, qual é a tua análise dessa situação que aconteceu nos Estados Unidos? Muito mais, acho que, do que dar a minha opinião aqui, eu queria pegar novamente aqui o livro que a gente estava falando, Como as Democracias Morrem, aí fica as duas sugestões de leitura aí para os nossos ouvintes. Ele vai pegar aqui, até citar a página 70, ele vai falar sobre os principais indicadores de um comportamento autoritário que um governante pode ter. Ele vai falar, o primeiro indicador é a rejeição das regras democráticas, certo? Ele tenta minar a legitimidade das eleições, recusando a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. Um problema, então, que a gente teve também aqui no Brasil, que o autor identifica lá nos Estados Unidos. Segundo indicador de comportamento autoritário, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política. Ou seja, acusa o rival de cometer crime, de compartilhar alguma coisa, de criar kit gay, sei lá, coisas que obviamente não existem e que, então, o autor aqui fala em relação ao Donald Trump, que compõe, então, indicadores de um comportamento autoritário. Terceiro indicador, tolerância ou encorajamento à violência.
endossa tacitamente a violência de seus apoiadores. Olha, ele está falando tacitamente, não está falando nem abertamente, né? Recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica, ou elogia ou se recusa a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. Basicamente, ele elogia atos de violência, algo que a gente também vê bastante acontecendo por aqui. Tem certeza que ele está falando do Donald Trump? Pois né? é. Eu acho que ele botou o Donald Trump aí, mas não ele tá falando de outro. Eu não sei, eu acho que ele tá bem prevendo o futuro, né? Porque o livro aqui é de 2017 e eu vejo algumas coisas que aconteceram um pouco depois disso aqui, bem exemplificado. E por fim, um último indicador que ele coloca do comportamento autoritário é a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. E aí a gente pode falar, por exemplo, do caso que a gente estava vendo agora há pouco no Rio de Janeiro, da restrição da publicação dos livros, é uma liberdade civil, certo? Sim. Manifestação do pensamento artístico através de uma publicação de uma história em quadrinhos, certo? Então isso também é um indicador de um pensamento autoritário. E aí lá nas eleições do Donald Trump envolve, além disso, ainda a questão das fake news e das redes sociais que a gente tem lá, tudo muito bem documentado, até mesmo lá no Netflix, um documentário, como é que é? Não, a gente estava comentando, tem um documentário no Netflix que é, o título em português é Privacidade Hackeada. Isso, Privacidade Hackeada, que mostra bem como é que foi o papel da Cambridge Analytica, né, nas eleições do Trump e nas eleições do Brexit. E toda a apuração que foi feita depois, e mostra como é que foi feita todo o mecanismo utilizado. O mecanismo é outro. O mecanismo é outro. É outra série. Mas como é que foi feita a questão do monitoramento, do mapeamento dos eleitores e do direcionamento dos suscetíveis, né, para que chegasse no fim eleitoral desejado e em várias outras eleições pelo mundo inteiro, né? E agora, um pouco antes, o Andrei justamente tinha falado a questão da questão de limitação, quando ele falou que o WhatsApp começou a limitar os compartilhamentos, e o quanto uma empresa privada restringir se isso é bom ou ruim ao invés do Estado, ou se o Estado não restringe. E aí a gente vê, a Cambridge Analytica mapeou, mobilizou e direcionou um determinado conteúdo com um viés. Sim. Né? E a gente não tem como controlar isso aí. Aí a gente vai, novamente, o nosso problema parece ser isso, a gente identifica muitos problemas, certo? A gente tem aqui identificado nesse tempo aqui falando já, quase uma hora talvez, muitos problemas. O problema é soluções. Sim. Porque a gente não pode abrir mão do que a gente tem colocado na Constituição, do que a gente tem, enfim, como norma jurídica. Se a gente está aqui falando um pouco de direito, né, a gente não pode agora propor medidas que sejam antijurídicas. A gente não pode justificar os fins pelos meios aqui, né? Porque a questão é limite. Vai fazer isso, vai justificar os fins pelos meios? Ou... Ao contrário, né? Ao contrário, que eu falei. Os meios pelos fins. Aí tu abre caminho para qualquer coisa. Então tu vai ter que tolerar. Me parece que é já a tradição de tolerar uma notícia falsa, que a pessoa divulgue, fale. Sim. E tentar corrigir por outros meios, mas não pela limitação, não pela censura. Sim, Nos Estados Unidos, como eu falei, essa tradição já é bem assentada. Tem um filme que é o Pope contra Larry Flynt, que é baseado numa decisão da Suprema Corte, que é Falwell versus Hustler Magazine. O Falwell, Jerry Falwell, era um político norte-americano que era um político conservador. Ele era a favor da família tradicional, homem e mulher, parará, aquela história toda. E aí o que fizeram com ele? Tinha na revista Hustler, que é uma revista adulta, pornografia, tinha lá um anúncio da bebida Campari. E esse anúncio era assim: pegavam um ator, uma atriz da época, da década de 80, e perguntavam como é que tinha sido a primeira vez dele, a primeira relação sexual. Ele fazia uma entrevista, assim, de verdade, fazia entrevista para divulgar a bebida Campari, porque perguntavam como era a primeira vez, ele ia contando, e no final ele estava contando a primeira vez que bebeu Campari. Essa era a graça da propaganda, tá? Ele contava, foi numa festa, não sei o que, no final, era ele a primeira vez bebendo Campari.
E aí fizeram uma sátira do político da primeira vez dele, que tinha sido com a mãe dele, não sei o que. E aí ele se ofendeu, óbvio, né? Ele era um defensor da família tradicional e processou a revista. Mas a Suprema Corte disse não, tu é político, tem que aguentar as críticas, as sátiras, elas podem ser feitas contra a tua pessoa, porque tu te colocou como político, tu tá te colocando aqui, tu tá te expondo, ninguém te obrigou, é tua escolha ser um político, tu quer votos da população, tu tem que estar aberto a qualquer crítica que tu vai sofrer na tua atuação. Isso foi uma decisão de 88 da Suprema Corte norte-americana. Mas ele dizia que o conteúdo era satírico? Tinha. Dizia na reportagem que não era um conteúdo verdadeiro. No filme é explorada a questão de que é tão absurdo que só pode ser satírico. Sim, que ninguém acreditaria. Porque ninguém acreditaria com política dele. Isso me lembra o site sensacionalista, que tem um slogan sensacional, né? Que é o jornal isento de verdade. Exatamente, é isso. E aí não poderia haver responsabilização lá, decisão da Suprema Corte, numa notícia que era claramente falsa, porque toda a campanha política dele era baseada nos valores da família tradicional e jamais alguém pensaria que aquilo era verdade, aquela história que estavam contando dele. Aí a Suprema Corte disse que, sabendo que não é verdade, isso é apenas uma crítica, na verdade. Está criticando a pessoa, o político, que se submeteu a participar daquele pleito. E aí, como é que a gente vai conseguir diferenciar o que é fake news do que é uma sátira, uma crítica? Isso é uma coisa um tanto complicada de diferenciar esse conteúdo, principalmente se a gente quer evitar a censura. Então aí é o nosso problema. A gente identifica os problemas, mas as soluções não são tão óbvias assim. Senão a gente se torna tão autoritário quanto aqueles que a gente quer evitar. Aí, acho que meio para já ir encerrando, eu peguei aqui de abril uma lista de recomendações que o TSE fez para enviar para o Facebook, que é o dono do WhatsApp, sobre sugestões que poderiam ser mudadas na plataforma. Eu não sei se os nossos ouvintes vão concordar com essas mudanças aqui, eu vou falar para vocês. Tá? A primeira, reduzir o encaminhamento para até 5 pessoas ou grupos, em vez de 20. Atualmente, se tu quiser encaminhar uma mensagem, tu pode encaminhar para até 20 pessoas. TSE sugeriu que fosse encaminhado até 5 pessoas. O pior é quando tu tem 4, 5 grupos com uma mesma pessoa e ela encaminha em todos esses grupos a mesma coisa. Atualmente ela pode fazer isso até 20 grupos. Aí o TSE sugeriu que fosse até 5 e isso já é assim na Índia, que também teve um problema relacionado a fake news. Segunda sugestão, eliminar o botão de encaminhamento de mensagens de áudio e vídeo. Pode encaminhar só texto e foto. Não encaminha nem áudio nem vídeo. É a segunda sugestão. Não sei se é uma boa sugestão. Reduzir o número de grupos que um usuário pode criar de 9.999, que é o número atual, para 499. Para 9. Não sei por que exatamente 499. Por que 9.999? Por que o 499? Não está fundamentado. Não tem muito fundamento, mas é isso. A sugestão, tu não pode criar tanto grupo. Não pode criar 10 mil grupos. Pode criar só 500 grupos. Ainda é bastante. Definir o número máximo de grupos de que o usuário pode participar simultaneamente. Atualmente pode estar em quantos grupos quiser. Não tem número máximo. Inserir mecanismo de checagem de fatos e verificação de notícias falsas dentro do WhatsApp, tal como a ferramenta de contexto do Facebook. Acredito que seja tipo um botão de like, dislike, alguma coisa assim, votação para cima e para baixo, tipo, para avaliar a publicação, um mecanismo de checagem. Não sei exatamente o que se pretende a partir disso. Mas, em tese, se a comunicação é criptografada... não sei. Eu não sei como é que poderia ser feito. Enfim. A mensagem ser criptografada, mas não o registro da ação. Registro, sim. Aí o registro poderia ter um registro acoplado de avaliação. Os usuários votariam a favor ou contra aquela mensagem. Uma mensagem muito negativada talvez fosse bloqueada, não sei. Certo? Inserir mecanismo de checagem de fatos e verificação de notícias falsas dentro do WhatsApp, tal como a ferramenta de contexto do Facebook, essa eu já li. Avisar ao usuário se um conteúdo é considerado falso antes de ser encaminhado para grupos ou múltiplos contatos. Então a pessoa receberia um aviso, apareceria ali um prompt. Quer mesmo enviar isso aqui? É considerado falso. Tem certeza? Deseja continuar? Esse seria o aviso. E trabalhar junto com o TSE, meios de comunicação e sociedade civil, para conscientizar os usuários sobre o WhatsApp. E trabalhar com especialistas acadêmicos no Brasil para estudar a disseminação de fake news no país. Então, trabalhar tanto com o TSE quanto com a academia para buscar novas soluções são as duas últimas sugestões, que eu acho que são sugestões válidas. Eu acho que deveria talvez haver esse contato maior entre instituições e sociedade civil, academia. Enfim, acho que isso é uma medida possível. Não sei exatamente o que a gente poderia
surgir daí, mas acho que é um começo, através do diálogo, aquele que de fato permite que haja aquela evolução dialética que a gente falou no começo. Acho que a partir daí a gente pode talvez chegar a novas soluções, e vocês que estão nos ouvindo talvez possam também começar a pensar mais nesse assunto e eventualmente ajudar e colaborar com essa pesquisa também. E acho que as pessoas também tenham um pouco de cuidado com o conteúdo, né? Às vezes a gente brinca assim, eu recebi no WhatsApp, então é verdade. Não é porque eu recebi no WhatsApp, porque eu vi no Facebook, e a gente brinca, muitas vezes a gente recebe prints, parece um print de um site confiável, né? Um portal de notícias confiável, mas tu chega lá e edita a imagem, bota uma outra manchete, e aí vai lá e compartilha. Pô, a última medida e melhor possível, né, só que é uma medida a longo prazo, que é uma educação e senso crítico da população, certo? Se a população tivesse mais senso crítico para verificar aquilo que lê e não sair compartilhando sem ter certeza, isso seria o melhor possível, mas isso é uma coisa que a gente não vai ter grandes mudanças, eu acho, assim, em pouco tempo. A gente vai ter muitos pleitos eleitorais ainda com volume de fake news sendo compartilhadas, e a gente não vai ter ainda uma formação de um senso crítico capaz de eliminar esse compartilhamento por parte da população em geral. Então isso seria a medida ideal, eu acho, que eventualmente se fosse fomentado um maior senso crítico, talvez da base, nas escolas, ensino fundamental, fosse mais crítico do que, enfim, conteudista. Então é uma medida a longo prazo. Andrei, então assim, dentro do propósito até do programa, do podcast aqui, vou encaminhar a pergunta básica que eu faço para todo convidado que vem aqui. Para quem quiser começar a pesquisar nisso, universitário quer fazer um TCC, pessoal da pós quer fazer um trabalho de conclusão, o que tu recomendaria para quem quisesse começar, por onde começar e o que ler, o que pesquisar, alguma coisa assim, além das dicas que tu já deu aí dos livros? Eu acho que, em primeiro lugar, se for para fazer a pesquisa na área do direito, a gente não falou tanto assim da questão jurídica, que a gente está trazendo mais as questões mais novas, mas eu acho que é importante ter uma base conceitual forte, certo? Eu citei apenas uma decisão norte-americana, mas existem outras decisões norte-americanas acerca de liberdade de expressão. Existem decisões europeias e decisões brasileiras, como por exemplo no caso da Marcha da Maconha, no caso Elvanger, que foi proibida a publicação do livro que tinha conteúdo antissemita. Então existem decisões das Supremas Cortes que eu acho que são um primeiro passo para a pessoa se situar. Se a pessoa quer pesquisar a liberdade de expressão, ela precisa saber da onde que partiu. Certo? Ela não vai compreender o ponto de chegada. Acho que tem que fazer esse retorno, ir lá, procurar decisões. Alguns autores também, clássicos, como os que a gente já tinha falado aqui. Falando do John Stuart Mill, né? É importante, pode pegar autores da filosofia, mas também pegar autores do direito, pode pegar o Woodworking, pode pegar outros autores, também nacionais, que vão ajudar na pesquisa. Mas aí, quando for realmente partir para a pesquisa mais recente, se a pessoa quer estudar a questão da internet, a pessoa vai ter que buscar mesmo na internet mesmo. A pessoa vai estar dependendo da própria internet para buscar esse tipo de informação em revistas acadêmicas, onde tem bons artigos já sobre esses assuntos. Eu sempre gosto de contextualizar com dados estatísticos, que nem a gente procurou fazer aqui hoje, porque aí eu acho que dá um embasamento maior do que a gente está falando, né? Não faz sentido eu falar aqui de liberdade de expressão na internet se isso não é tão relevante assim. Eu tentei demonstrar através do dado estatístico que isso é relevante. A gente falar de polarização e não ter certeza sobre esses dados, trazer uns dados para mostrar que isso é relevante. Então, para que a pesquisa seja de fato científica na medida do possível, para trazer alguma contribuição realmente possível, trazer alguma contribuição que realmente agregue alguma coisa, que a gente não fique só falando a partir dos nossos próprios pressupostos aqui, que a gente traga alguma coisa nova. Acho que é isso. Decisões, autores clássicos e artigos científicos recentes em revistas. Ajuda um pouco se a pessoa tiver contato com o inglês, porque muitos desses são norte-americanos, então se a pessoa conseguir ler pelo menos em inglês, isso já ajuda. Se a pessoa quer pesquisar nessa área, talvez começar a se acostumar a ler em inglês ajuda um pouquinho. E depois alguns dados estatísticos para deixar bem fundamentada a pesquisa e conseguir amarrar tudo aquilo que você está querendo dizer. É isso. Não, perfeito. Muito bom, Andrei. Então, encerrando aqui hoje, né, a gente teve uma conversa muito legal aqui com o Andrei. E falando bastante aí de liberdade de expressão, um tema muito
que a gente pensa hoje que muito atual, mas que vem com problemas desde 1800 e alguma coisa, pelo menos, se trabalha isso, mas que hoje tendo uma repercussão na atualidade bastante significativa, né? Valeu, Andrei, muito obrigado pela presença aí, pelas explicações bem embasadas cientificamente, com dados. Coisa difícil de se achar. Pessoal muito chutando muito aí, alguém traz aqui com dados estatísticos certos. E lembrando, logo mais estaremos lançando o nosso verificador de fake news. O verificador de fake news do DLI Podcast. Tá certo. Valeu, Alisson, valeu, Sérgio, Obrigado. Andrei. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.